Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, mãe e como prometido eu vim aqui falar para vocês sobre a minha experiência com amamentação e APLV. Bem, eu confesso para vocês que quando eu tive minha segunda filha, que eu descobri que ela tinha APLV, não foi nada fácil. Primeira questão básica e fundamental que eu tive que aprender é a diferença entre intolerância à lactose e APLV, que uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. São duas questões bem diferentes. A intolerância à lactose seria intolerância ao açúcar do leite, digamos assim, né? Já a proteína do leite de vaca é completamente outra coisa, e não é só uma proteína, são várias proteínas. Então, comecei já desmistificando algo que para mim era completamente desconhecido. Quando eu recebi o diagnóstico, confesso que eu fiquei um pouco assustada. Primeiro porque me falaram muitos cuidados que eu teria que ter, né? A gastropediatra me orientou e me disse todos os cuidados que eu teria que ter com relação à minha alimentação. E também com os produtos de higiene dela, com as pessoas que tocassem nela, todos os cuidados para não respingar leite, por exemplo, né? Nela, se o irmão estivesse bebendo leite, algo assim. Então foi um pouco chocante no início, um pouco assustador. E eu lembro que minha primeira reação foi mandar um texto gigante para a família, pelo WhatsApp, contando o que aconteceu, como chegamos no diagnóstico e pedindo, por favor, que eles tivessem compreensão e paciência comigo, porque eu seria um pouquinho mais chata com relação à Laura, para que a gente pudesse fazer o tratamento dela de forma adequada. Então, eu acabei me limitando em algumas questões, né? Se eu ia na casa de alguém, por exemplo, eu levava minha própria alimentação. Eu fazia em casa, levava minha marmitinha e ia na casa da pessoa sem problema nenhum, mas levava minha alimentação para não correr risco de fazer algo ruim para a Laura, de prejudicar ela, né? Eu lembro que não foi fácil porque eu era totalmente acostumada a comer um monte de porcaria, um monte de coisa industrializada e de repente, da noite para o dia, eu tive que cortar tudo e comia só frutas, verduras, arroz e carne. Tudo com tempero natural, né? Sem ficar usando temperos industrializados. Com o tempo, logicamente, eu fui aprendendo que tinha determinados produtos que eu poderia usar. Mas antes eu tinha que ligar para o saque da empresa e perguntar se o produto tinha proteína do leite, ou se de repente poderia ter contaminação cruzada. E eu lembro que eram longas conversas, porque algumas empresas infelizmente não estavam preparadas para dar esse feedback para a gente. Mas tudo bem, passou, foram 11 meses de amamentação que eu consegui amamentá-la, porque depois meu leite secou, né? Aos poucos foi diminuindo a produção, até que de repente não teve mais, de repente não, né? Até que aos 11 meses não teve mais. E até então eu consegui amamentá-la dentro da dieta dela. Foi muito difícil no começo. Ao longo do tempo foi melhorando e no final já estava tranquilo. Foi ótimo ver a evolução, a diferença do que era ela antes da dieta, da minha dieta, e depois da minha dieta. Porque afinal de contas, ela se transformou, era outra criança. Antes de eu descobrir a PLV, ela vomitava, ela não fazia cocô, ela chorava noite e dia. Nossa, ela era muito irritada, assim. E depois que eu entrei na dieta dela, foi super tranquilo. Ela se transformou em outro bebê. Eu diria que daí passou a ser um bebê normal, porque até então ela só chorava e só vomitava. Nossa, era bem complicado, assim. Eu e meu marido, a gente comenta até hoje que foram duas crianças diferentes, né? No pré-diagnóstico e no pós-diagnóstico. Foi fundamental e foi sensacional todo o apoio que eu tive da minha família, dos meus amigos, que todos acabaram compreendendo. É claro que no começo eles provavelmente devem ter se assustado e até achado um tanto exagerado os cuidados, mas eles todos acabaram aderindo e tranquilamente, né, não se negaram a ter nenhum dos cuidados que a gente orientou que seriam necessários. Então, assim, se de repente você está passando por uma situação de amamentar uma criança com a PLV, né, está na dúvida se vai conseguir ou não,
Eu te digo sim, isso é possível. Não, não é fácil, mas a gente dá conta, né? A gente se vira, a gente acaba arranjando forças, sei lá da onde, pelo bem-estar do nosso bebê. Se de repente você passou por essa experiência, conta pra gente como é que foi. Eu acho que tem tantas mães passando por isso e eu lembro que eu tive tanta dificuldade de achar material que falasse sobre a PLV mais direcionado assim à amamentação, porque geralmente era materiais relacionados à alimentação da criança e não à alimentação da mãe que amamenta a criança com a PLV, né? Então, se você tiver a sua história, puder compartilhar com a gente, por favor, comenta embaixo desse vídeo, fala como é que foi a sua experiência, quais foram as dificuldades, o que aconteceu, com que idade teve a cura, se já teve a cura da PLV, para que a gente possa ir trocando figurinhas, trocar informações e ajudar outras mães que possam estar passando pela mesma situação. Bom, gente, é isso. Agradeço novamente a atenção de vocês. E até uma próxima, tá bom? Beijo!